Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Seja bem-vindo. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, do 1 até o 5. O texto sagrado diz também, irmãos, vou ler na Nova Almeida atualizada, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu li desde o versículo 1 para formar um contexto, mas eu quero que a gente considere em especial a declaração do verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Esse é um povo a quem o apóstolo Paulo faz uma referência, uma menção honrosa, não apenas por conta do elogio, mas da atitude. Esses irmãos estavam no meio de uma situação de falta, de necessidade. Provavelmente por essa razão não foram mobilizados como as demais igrejas, como por exemplo da Galácia, da Acaia, como Paulo diz em 1 Coríntios 6, para uma campanha de levantamento de fundos, de recursos para os irmãos da Judéia. Nós não sabemos ainda se os irmãos da Judéia já estavam em necessidade, mas Ágabo profetizou que viria uma fome, e a Bíblia diz que isso aconteceu nos dias de Cláudio, e eles entenderam que o maior impacto daquela crise seria a Judéia. Deus sabe aquilo que eu e você vamos enfrentar antes do problema chegar, e Ele já está mobilizando solução antes da gente tomar conhecimento do problema. Então os irmãos começam a campanha. Eu não sei se nessa época já havia acontecido ou não esse impacto da crise, mas os irmãos começaram uma campanha de mobilização. Alguém teve a feliz ou a infeliz ideia de deixar, esses macedônios de fora, de deixar essas igrejas de fora. Talvez alguém disse, não vou mexer com eles não, eles é que estão precisando de ajuda. Paulo fala de uma forma que nós não podemos simplesmente pular. Ele fala a profunda pobreza deles. Provavelmente, eles não estavam vivendo aquele melhor momento, mas a Bíblia diz que eles pediram com muitos rogos. Eles começam a insistir, nós não queremos ficar de fora, nós queremos participar. Mas gente, vocês não estão com muita coisa aí, mas nós não vamos ficar de fora, nós não vamos deixar de contribuir. Bom, esses irmãos transbordaram o que Paulo chama de uma grande riqueza de generosidade. Eles fincam o pé. A Bíblia diz, deram das suas posses, deram além das posses. Na minha cabeça, para dar além das posses, tem que apelar para o crédito, para algum tipo de crédito. Porque matematicamente você não dá além do que tem. Mas provavelmente alguém negocia antecipadamente uma colheita a ser recebida, uma prestação de serviço, eu não sei. Mas eles foram além do momento e disseram, nada vai nos impedir de contribuir. No entanto, mais importante do que falar dessa disposição de ofertar e contribuir materialmente, monetariamente, o apóstolo destaca um nível sublime de entrega. Que muitas vezes alguns de nós demoramos um certo tempo de vida cristã para começar a entender o quanto isso é importante e necessário, e se há um lugar onde eu e você deveríamos concentrar toda a nossa força de doação, é primeiramente nisso. A Bíblia diz que eles deram-se a si mesmos. A maior oferta que você pode dar a Deus não é o seu dinheiro. A maior oferta que você pode dar a Deus é a sua própria vida. É não apenas aquela decisão inicial de erguer a mão no apelo, fazer a oração do pecador, se dispor a ser um discípulo de Jesus, dizendo, não quero a condenação eterna do inferno, quero ser salvo. Vai muito além disso. É entender que a partir do momento que você se dispõe a ser um discípulo de Cristo, você não tem mais direito de viver para você mesmo. E sabe, muitas vezes nós não conseguimos entender o quanto isso é sério e importante. Jesus diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a própria vida em favor
dos amigos. Jesus está dizendo que a maior expressão de amor é a disposição de entregar a própria vida. Em outras palavras, nós vamos falar de um relacionamento com Deus, onde o maior mandamento é que nós o amemos de todo o coração, alma, entendimento e força. Tem que haver na expressão desse amor uma disposição de entrega de vida. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 36, Paulo também diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Outra versão diz: todo dia. E essa frase, por amor de ti, ela dá o tom. Ele diz: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É lógico que ele não estava falando de morte física, literal. Você não vai viver isso todo dia. Alguns já conseguiram viver mais de uma vez porque ressuscitaram. Já conheci alguns que ressuscitaram. Interessante que um dia um irmão estava falando do pai dele, falou: então, quando meu pai morreu a segunda vez, falei: como é que é? Não, é que a primeira que ele morreu, nós começamos a orar e Deus trouxe ele de volta. Os anjos deram meia volta no meio da jornada e trouxeram ele de volta. Falei: quero conversar com seu pai, né? Falei: gosto de conversar com esse tipo de gente. Tinha falado já uma vez com ele. Depois, quando ele mencionou, ele falou: não, aquela história. Eu falei: fulano é seu pai? Até comento uma história dele num dos livros. Bom, tirando esse momento, né, da morte física, e eu quero tomar aqui com um outro texto que eu gostaria que você abrisse, né, prestasse atenção nele, deixasse um lugarzinho especial para continuar meditando mesmo depois de agora, lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo, eu vou ler do 34 até o 38. Na verdade, vou ler até o verso 1 do capítulo 9, que vem logo depois do 38. O texto diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui nós temos um desdobramento, onde Jesus vai falar de morte física. No entanto, todo o foco do ensino está falando a respeito de outra coisa. Quando Jesus fala de tomar a cruz, muita gente não entende o que significa isso. Tenho visto gente usar a declaração de Jesus tomar a cruz como uma justificativa para viver debaixo da opressão de circunstâncias que ele nunca muda. Não era disso que Jesus falava. Outro dia um camarada me apresentou a sogra na igreja que eu fui pregar. Falou: pastor, essa é minha cruz. Eu fiquei pensando: você deve ser a dela, para tratá-la desse jeito, né? Mas quando a Bíblia fala tomar a cruz, o que exatamente significa isso? Você lembra que quando o Senhor Jesus foi condenado à morte, e sabe, eu não sei você, quando criança eu achava que só Jesus e os dois bandidos tinham sido crucificados. Levou tempo para eu descobrir, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas de execução mais comum daqueles dias. No entanto, quando a pessoa era sentenciada à morte, chegava a hora de ser crucificado, ela tinha que carregar a própria cruz até o lugar da execução. No caso de Jesus, a Bíblia fala de um certo Simão Cirineu, que foi obrigado a ajudar o Senhor, provavelmente pelo nível de tortura que ele tinha experimentado, né? Eles percebem a dificuldade, ou por qualquer outro motivo, que a gente fica tentando especular e dizer aquilo que não está escrito. Eu aprendi um ditado logo quando era adolescente: o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza, né? Mas qualquer que seja o motivo, Jesus teve alguém que carregasse a sua cruz pelo menos parte do trajeto. Mas a verdade é que cada sentenciado à morte carregava a sua própria cruz. E quando ele saía carregando aquela cruz, ele estava mandando uma mensagem pública. Era a admissão de que sua vida tinha terminado. Era um reconhecimento público de que ele estava sentenciado à morte. E quando Jesus está dizendo que nós temos que tomar a cruz, ele diz: você decidiu caminhar comigo, saiba que começou agora um processo de morte, de anulação para si mesmo. E você não apenas tem que aceitar isso dentro de você, mas tem que viver de tal forma que os outros entendam a sua disposição de morrer para você mesmo.
Agora, essa ideia de tomar a cruz tem sido um assunto que a igreja moderna tem evitado. Falar de autonegação, falar de renúncia, né? Numa época onde as pessoas vivem um evangelho cada vez mais antropocêntrico, egoísta, interesseiro, né? Eu gosto de chamar isso de um evangelho transgênico. Às vezes, para alguns, é difícil entender. Quando nós olhamos para as declarações de Jesus lá em Lucas 14, aliás, aqui o texto fala de Jesus se dirigindo às multidões em Marcos 8,34. Em Lucas 14, 25, nós vamos ver de novo grandes multidões o acompanhavam. Quase a maior parte das vezes que a Bíblia começa a enfatizar multidões, você vai ver que o ensino de Jesus vem refinando a coisa. Não que ele não quisesse todo mundo, mas é quase como se ele olhasse, está ficando muito popular, vamos garantir que vocês realmente estão entendendo a proposta. E aí Jesus diz no verso 26, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que tinha que abandonar essas pessoas, mas tinha que colocá-lo à frente, em primeiro lugar. Aí ele segue e diz no 27, e quem não tomar sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que vai ser um discípulo meia boca de segunda categoria. Ele está dizendo que ser discípulo, isso é condição, é exigência, não é opção. E a partir disso que ele vai falar do versículo 28 em diante, duas parábolas. Na primeira ele diz qual é o homem que vai construir uma torre, que não senta primeiro para praticar o planejamento, o princípio do orçamento, para ver se pode chegar ao fim do empreendimento. Ele diz porque se na hora de calcular ele diz não dou conta, é melhor nem começar. Depois ele fala de um outro empreendimento, qual o rei, que vai entrar em guerra com outro rei, que primeiro não senta para calcular se dá conta do recado, porque senão é melhor pedir, negociar a paz e nem entrar em guerra. Agora Jesus está dizendo, assim como natural, ninguém se lança nenhum empreendimento sem colocar na ponta do lápis quanto custa. Se você quer ser meu discípulo, senta primeiro calcular quanto custa, porque se você achar que não dá conta, é melhor nem começar. Ele está dizendo, se vai entrar nisso, entra para ir até o fim. Entra com a mentalidade correta. E sabe, é lógico que isso pode soar assustador para a nossa carne, mas eu quero te mostrar que o princípio é muito gratificante. É a ideia onde nós vamos chegar. No verso 33, depois de contar as duas parábolas, em Lucas 14, ele diz assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Disposição de renúncia não significa que eles não poderiam ter algumas coisas. Por exemplo, você olha para os apóstolos e não significa que eles não tinham família. Não, tem que renunciar à mulher, não pode ter. O apóstolo Paulo escreve e diz, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar e de nos fazer acompanhar de uma esposa crente, como fazem os apóstolos, né? os irmãos do Senhor e Pedro. Então ninguém desfez, mas sabia que o Senhor estava à frente. Se necessário fosse, eles estariam dispostos a abrir mão de qualquer outra coisa, porque o lugar que Cristo ocuparia, obviamente, se tornaria inegociável. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero que você possa acompanhar essa ideia de Marcos 8, com um pouquinho dessa perspectiva do Evangelho de Lucas. Você vai perceber declarações na Bíblia que mostram que não há nenhum problema em que eu e você possamos usufruir de algumas coisas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, manda aos ricos desse mundo, diga para eles que não ponham esperança na incerteza das riquezas, mas que confiem em Deus, que tudo nos provê ricamente para o nosso aprazimento. Não estou aqui dizendo que você converteu, que você não vai poder usufruir de prazeres e de bênçãos, não é isso. Agora, há determinados momentos onde Deus pode pedir para alguns de nós. Ele não costuma pedir isso para todo mundo, mas nós vemos que ele pediu isso pelo menos para um jovem rico, dizendo, vende tudo que você tem, se livra disso. E num momento como esse, nada pode ser mais importante do que a ordem do nosso Senhor. Quem está entendendo? Há coisas que elas não são necessariamente erradas, mas elas não podem ocupar um lugar errado. O importante é que o Senhor Jesus seja de fato Senhor, que Ele venha em primeiro lugar, que haja inteira disposição de agradá-lo. Outro dia alguém falou, pastor, é errado eu ter uma vida confortável, né? Morar na casa que eu moro. Falei, não, a menos que você tenha um chamado para largar tudo isso e ir para o campo missionário. Pode até ser que Deus te dê essas coisas lá. Mas se Ele te chamou para outro lugar e você não renunciar a isso, aí você está errado.
Muitas vezes nós estamos tentando fazer do certo ou errado, né, apenas as coisas, ou uma comparação com outras pessoas. Gente, Deus tem planos personalizados para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Então a minha discussão não tem nada a ver com o tipo de coisa que cada um pode ser, né, pode ser levado a renunciar. Tem apenas a ver com a ideia e com o princípio geral que o Senhor Jesus apresenta, de que Ele precisa vir em primeiro lugar e que nós temos que tomar a cruz. Agora, depois dessa ideia, que muitas vezes é aquele tipo de assunto que a gente acaba não falando muito, o Senhor Jesus vai falar uma outra coisa aqui. Eu quero já pular para esse segundo aspecto, que durante muito tempo, eu particularmente não conseguia entender essa declaração de Jesus. Logo depois de falar no verso 34, a respeito, né, de negar-se a si mesmo, de tomar sua cruz. Logo depois de falar da necessidade de autonegação, isso também fala de você dizer não à sua carne, não a prazeres que te levam a se rebelar contra Deus e os princípios da palavra. Mas muitas vezes dizer não também a coisas legítimas, porque Deus está dirigindo você diferente. Logo depois disso, ele fala no 35, quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por minha causa, por causa do evangelho, esse a salvará. Durante muito tempo, minha leitura desse versículo é como se salvar ou perder aqui fosse a salvação realmente da nossa alma, no sentido da obra de redenção. E se você tentar ler por isso, não vai fazer o menor sentido, até porque seria contraditório, né? Jesus está dizendo que quem quer salvar se perde e que quem quer perder se salva. Se perder é ir para o inferno, salvar e ir para o céu, o que tenta salvar está condenado a não dar certo. E o que está nem aí é o que vai ser. Isso não só seria contraditório, como estabeleceria injustiça e incoerência em relação a todas as escrituras. O problema é que nós pensamos salvar totalmente fora do contexto. O que Jesus diz no verso 34? Ele está falando de tomar a cruz, se dispor a morrer. Morrer para você mesmo. Não necessariamente morrer literalmente, e nem morrer espiritualmente. Morrer para você mesmo. Aí diz, quem tentar salvar, ou seja, tentar contornar a cruz, tentar viver um evangelho sem autonegação que eu estou propondo, esse vai perder. Traduzindo no português mais claro e atual, vai se lascar. É feio isso aqui no Nordeste? Não. Só que ele diz assim, mas quem perder a sua vida, entregar logo, assumir logo essa cruz, vai salvar. Porque o que Deus está tentando, querido, não é acabar comigo e com você. Eu já tive momentos assim que foi muito difícil para a minha carne. Me lembro de um ano, eu já, não era a primeira vez que tinha feito isso, tinha feito algumas vezes. Meu nível de fé ainda estava crescendo, mas eu procurava obedecer a Deus. Eu lembro de um ano que eu literalmente comecei o ano dando tudo o que tinha para Deus. No meio desse tudo, entreguei o carro. No dia seguinte, ganhei um carro. Foi a colheita mais rápida. Falei, esse negócio está funcionando. Comecei a me empolgar com aquele carro. Não era o carro que eu mais gostava, que eu compraria, que eu teria, mas fiquei tão empolgado como presente de Deus, que eu comecei a dar um trato, uma ajeitada. Me bateu aquele speed moleque de querer equipar o carro. 2 meses e pouco depois, nós recebemos um missionário na nossa igreja e convidamos para ele não apenas relatar como Deus está usando o campo missionário, mas para que ele levantasse suporte, intercessores, a mantenedores. E quando chega a hora da oferta, eu vi ele tocando no assunto, dei uma olhada na cara do meu povo, conhece aquela turma, falei, eu vou ajudá-lo, porque eu percebi que os irmãos não estão comprando a coisa. Eu levantei do meu lugar na boa vontade, vim à frente, falei, vou pedir o microfone para ajudá-lo. Enquanto eu estava no caminho, o Espírito Santo disse, antes de pedir qualquer coisa aos outros, seja o primeiro. E ele me disse, eu quero que você oferte o carro. Gente, eu nunca fiquei tão revoltado com Deus. Falei, de novo? Falei, olha o estacionamento aí do lado de fora. Pensa no povo que tem carro, esse meu povo. Agora o senhor não mexe com nenhum deles, é sempre comigo. Não verbalizei nada disso, mas o sentimento começa a gritar dentro da gente. E eu lembro que naquele momento eu caí na bobagem de questionar o Senhor, dizendo, o Senhor já não acha que eu fiz muito? O Espírito Santo me disse, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. E naquela hora, quando o Senhor falou a respeito do texto, não conseguia nem lembrar o que estava escrito lá, e na hora que eu li, fui ler várias vezes para ver se eu tinha lido.
E o Senhor me diz o seguinte, vá lá para Gálatas capítulo 4, versículo 15. Deixa eu ver se é o 15, isso. Paulo diz, porque posso dar testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. O Senhor me disse, você chegaria a esse ponto de ofertar, entregar os seus olhos, e não era nem a Deus, era alguém. Falei, eu não tenho bem certeza. Ele disse, então não me diga que você fez muito. Eu vi que o tom de voz interior mudou. Falei para Deus, ok, eu vou entregar o carro, só vou ali falar com a minha esposa. Ele diz, desde quando você precisa consultar a sua esposa para me obedecer? Ele diz, entre em acordo quando forem os seus projetos. Quando é o meu comando, você apenas comunique. Eu falei, se eu não der o carro, ele me mata. Mas, gente, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Pensa num cara que não deu com alegria aquele dia. Eu dizia para Deus, injusto. Toda hora o Senhor quer arrancar tudo de mim. Eu lembro de um dia que fui falar para Deus, logo no início do meu ministério, Deus me disse, não quero que você ganhe nada com seus livros. E um dia eu fui falar para Deus, ó o fulano, ó o Beltrano, ó o ciclano, então tudo bem na fita. Só comigo que o negócio pega. Eu lembro que o Espírito Santo me disse, fulano, Beltrano e ciclano já chegaram onde deveria. Se você quer chegar no lugar que eu vou te levar, seu treinamento é outro. E disse, você decida se você quer que eu leve a sério a oração de onde você queria chegar, ou se você quer que eu leve a sério a oração de como você quer que seja o processo. Porque uma coisa vai influenciar a outra. Sabe, querido, há momentos que a gente está olhando de forma errada. Porque a gente acha que Deus é inimigo, que se levantou contra, que está se opondo, né? São sentimentos que às vezes nos tocam. E na verdade o Senhor está dizendo, se você dispõe a perder, você vai ganhar. Mas se tentar dar de esperto e tentar se preservar, vai perder. Então a verdade é que não tem como ser discípulo sem a disposição de autonegação, de morrer para si. A questão é só o seguinte, como será o processo? Compre pelo link na descrição desse vídeo. Porque se você quer ser discípulo, você já assinou o contrato ali logo de cara, minha vida não é mais minha, é toda tua, não importa o que venha. Talvez você não leu as cláusulas pequenas do contrato, mas que você assinou, assinou. Então Deus vai olhar para mim e para você e dizer, agora a forma como você se conduz determina como será o processo. Sabe, nós somos parte de uma geração que já não fala muito sobre quebrantamento. Verdades que outras gerações, que talvez não tinham a revelação que nós temos em algumas áreas, talvez carregaram isso melhor do que nós. Eu me lembro de ouvir um homem de Deus. Daqueles quando você está perto, você tem a sensação, estou perto de Jesus. Um homem de avivamento, a unção de Deus estava sobre ele. Milagres marcavam o seu ministério. Mas o que mais chamava a atenção era que esse homem era um homem que vivia em amor e renúncia. Um coração missionário. Serviu muitas nações, inclusive abençoou muito o Brasil e participou de moveres antigos. Já está com o Senhor. Tive o privilégio de um dia ouvir esse homem, chamado Jack Chisler. E eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto alguém falar de quebrantamento como ele. E os pastores à minha volta, que já eram mais velhos do que eu, diziam, você não tem ideia da autoridade que esse homem tem para falar isso, pela forma como sempre viveu. Naquele dia, Jack Chisler trouxe à tona um texto, eu nunca tinha visto ninguém abordar isso nessa perspectiva. Ele citou Mateus capítulo 21, versículo 44, perdão. Jesus diz, todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ele diz, normalmente a gente não para falar desses versículos, porque eles não parecem tão empolgantes. Mas ele diz, a verdade é que todo crente vai ter que viver e entrar nesse lugar de quebrantamento. Ele falou, a diferença é o processo. O que eu vou explorar em Marcos 8,35, ele explorou nesse texto. Ele diz, quem cai sobre a pedra, se permite se lançar sobre ela, aceita voluntariamente o processo, vai ver um nível de quebrantamento, pedaços. Mas aquele sobre quem a pedra cai, porque ou você se lança sobre ela, ou ela vai pegar você. Aquele sobre quem ela cai será reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento.
E eu vou pedir para trancar a porta para ninguém sair. Esse assunto vai ficar tenso, por enquanto. Depois nós vamos entender, obviamente, o plano e o propósito de Deus por trás disso. Você sabia que dos apóstolos de Jesus, incluindo Matias, o substituto de Judas, todo mundo foi martirizado, menos um? Há um pouco de divergência sobre os detalhes, porque esses relatos foram transmitidos pelo que é chamada a tradição oral, né? Nos primeiros anos, séculos de vida cristã, apenas era relato verbal sendo passado de um para o outro, antes que começassem a ser escritos. Muitos deles foram registrados ainda na época dos pais da igreja, nos primeiros séculos. Só título de curiosidade, dizem que André morreu em uma cruz em forma de X, diferente da tradicional. Bartolomeu, ou Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outras fontes dizem que teria sido chicoteado até a morte. Filipe foi enforcado. João, vou falar daqui a pouco de João, que é a única exceção. Judas Tadeu morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia, não há muitos detalhes. Mateus foi morto à espada. Matias, substituto de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Não sei se acharam que o serviço não estava concluído. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Simão Zelote, acredita-se que também tenha sido crucificado. Tiago Menor, também crucificado. Algumas fontes citam que foi junto com Simão Zelote. Tiago o Maior, temos o relato ainda no livro de Atos, que Herodes o passou ao fio da espada. E Tomé foi atingido por uma lança. Outras fontes só dizem que ele teria sido martirizado na Índia, sem mencionar como. Agora, o caso de João, que nós vamos falar agora, não é informação bíblica. Isso é a tradição oral. Dizem que João teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente e saiu como quem mergulha, né, na água, num rio, sem nada ter acontecido, porque não houve dano. Ele teria sido exilado na ilha de Patmos. Vamos desconsiderar a questão do caldeirão de óleo fervente, se aconteceu ou não, porque nós não temos um relato bíblico sobre isso. Mas que ele foi exilado na ilha de Patmos, nós temos isso lá no livro do Apocalipse. Ele, depois do exílio, ainda escapa e volta, e ainda pastoreia a igreja de Éfeso, que foi uma das maiores igrejas dos tempos antigos. João foi o único deles que não foi martirizado. Eu ficava enroscado com essa informação. Aliás, ficava enroscado com esse assunto do João várias vezes. Porque eu não aceito a ideia de Deus ter um filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas cadê eu não faço acepção de pessoa? Mas o João, gente, eu tinha ciúme de João, sem ter conhecido João. Quando a Bíblia fala dele com a cabeça reclinada no peito de Jesus, eu ficava pensando, se acha melhor do que os outros. A Bíblia diz que ele era o discípulo amado. Pelo menos a autoestima estava em dia. Eu ficava pensando essas coisas e eu ficava incomodado com João. Eu acho que se eu fosse um dos 12, ia ser aquele que nas viagens eles andavam muito a pé, ia ficar atrás dando trança-pé, provocando, tapa na orelha, jogando pedrinha. Imagina na hora que ele chegava na praia para desembarcar, ia dar um chega junto nele, o jogo de boca caiu na água. Ô João, desculpa, levanta aí, já seca. Eu ficava incomodado com essa ideia, por que João acha que é melhor? Mas quando eu ficava lendo esses relatos que o cara foi o único, aí isso me incomodava ainda mais. No entanto, quando Deus começou a me fazer estudar um pouquinho mais esse tipo de assunto, eu percebi que o que Jesus começa falando sobre autonegação em Marcos 8, termina com a divisão errada. Sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essas divisões são posteriores. Levou cerca de 1.200 anos da era cristã para ter uma divisão em capítulo. Cerca de 1.500 anos, o Brasil sendo descoberto para ter a divisão em versículos, só para facilitar a gente localizar. E algumas dessas divisões foram infelizes, porque o versículo 1 do capítulo 9 de Marcos, na verdade deveria ser o final do 8, né? Porque ele está exatamente na sequência. Aí de repente Jesus muda o assunto para falar de morte física. Há alguns de vocês aqui que não vão morrer, sem que primeiro vejam o reino de Deus chegado com poder. E nós vamos ver que a Bíblia relaciona essa frase de Jesus com o que aconteceu com João. E é importante que eu e você possamos entender algumas coisas. Embora nós estamos falando de autonegação, eu quero te mostrar que até a forma como cada um deles morreu
também não foge desse assunto que nós estamos tratando. Você sabe quando Jesus está no Getsêmani e foi preso, foi Deus nos acuda, uma correria, os discípulos saíram desesperados para todo lado, a Bíblia diz, cumpriu-se a escritura, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. O Evangelho de Marcos é o único a falar de um jovem que estava enrolado num lençol. Alguns estudiosos especulam se não teria sido o próprio Marcos, né? Enrolado num lençol. Quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu nu, tamanho desespero. Mas apesar desse esparramo geral, todo mundo fugir, a Bíblia nos fala a respeito de dois que, apesar de terem corrido, não abandonaram o Senhor, eles vão seguindo a distância. O Evangelho de João diz que esses discípulos eram Pedro e o próprio João. De todo mundo que fugiu, Pedro e João vão acompanhando. Quando Jesus entra no Sinédrio, eles também entram. Mas a partir do momento que eles vão entrar, começa a diferença. A Bíblia também informa no Evangelho de João que João era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos se esse era o motivo, mas o que a Bíblia diz que ele era conhecido. Então, quando chegam, João já foi reconhecido. E aí que vai fazer sentido a pergunta para Pedro. Porque a mulher do portão pergunta, você também é discípulo dele? Tipo, esse nós já sabemos, porque esse é conhecido da casa. Você também? Aí Pedro diz, eu não. E agora que os únicos dois que estão caminhando começam a agir de forma diferente. Pedro negou o Senhor por 3 vezes. João já entra com todo mundo sabendo que ele é um discípulo de Jesus. E a maneira como cada um se posicionou vai determinar o seu destino. Quando você lê o Evangelho, eu não vou passar cada texto, você pode anotar, mas, por exemplo, Lucas 23, 49 diz que todos os discípulos permaneciam de longe. Apenas um pequeno grupo estava perto da cruz. Entre esse grupo, a mãe de Jesus e o próprio João, a quem Jesus da cruz diz, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. O único que estava próximo o suficiente para ouvir essa instrução direta do Senhor. Enquanto a maioria fugiu, e fugiu por quê? Por que Pedro está negando Jesus? Ninguém queria morrer. João se posiciona como quem diz, quer matar? Mata. Sou discípulo, vocês sabem que eu sou, não vou negar isso. Ele está perto da cruz e ele diz, assumo isso até as últimas consequências. O interessante é que o único que se dispôs a perder, salvou. Foi o único que não foi martirizado. Todo mundo que tentou salvar, perdeu. Sabe, eu não consigo olhar para essas coisas e dizer que elas simplesmente são coincidências. Ainda acho que para todos esses, não estou tratando como punição, ainda acho que foi uma honra. O livro de Hebreus fala de pessoas que não aceitaram o seu livramento. Quando fala, né, de pessoas que foram cerradas ao meio, né, e vai falando de gente que morreu, não aceitaram o seu livramento. Poderiam, pela fé, se apropriar de um livramento. E disseram, não vamos usar o crédito. A Bíblia diz porque visavam uma superior ressurreição. Então, não quero também fazer você olhar isso da forma errada, né? É muito difícil a gente tratar de tanta coisa e manter o equilíbrio, mas apesar de não olhar só como punição, nós temos que ver que há uma diferença no processo. E quando eu olho para a Escritura, há temor no meu coração, porque, gente, há uma evidente diferença no desfecho da vida de Pedro e de João. Vamos comigo lá para o Evangelho de João, capítulo 21. João 21. Depois das 3 vezes, verso 18, depois das 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde positivamente, o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. Nós entramos nos versículos 18 e 19, onde o Senhor diz assim, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e o levará para onde você não quer ir. Durante muitos anos, nas minhas Bíblias de estudo, eu botar um ponto de interrogação nesse verso 18. O verso 19 explica. Diz assim, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, Jesus acrescentou, siga-me. Agora olha para cá, o que Jesus disse? Estenderás as mãos. Jesus está dizendo, é desse jeito que você vai glorificar a Deus com a sua morte. Morte por crucificação. Isso pode parecer uma má notícia, mas era uma boa.
Porque era uma boa, porque Pedro tinha dito na última ceia, quando Jesus começa a dizer, um de vocês vai me trair, a maioria dos apóstolos se vê como um provável e potencial candidato ao tropeço, e começa a dizer, porventura sou eu. O Pedro não pergunta, porventura sou eu. A Bíblia só diz que ele sinaliza para o João, que está com a cabeça reclinada no peito do Senhor, e diz, pergunta quem é. Esse pergunta quem é, para mim é mais ou menos assim, bota a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos 10. Mas Pedro não está achando que é ele. Aliás, ele diz para Jesus, por ti eu daria a minha própria vida. E Jesus dá o que eu te chamei aqui do encarada messiânica em Pedro, disse, você daria a sua vida por mim? Claro! Jesus diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Senhor disse, Pedro, você está equivocado a respeito da sua disposição de entrega. Pedro fracassou, chorou amargamente. Agora, depois da ressurreição, Jesus encontra e diz, você me ama mais do que esses outros. Não era uma competição de amor, de love contest, alguma coisa do gênero. Quando os discípulos começam a disputar quem é maior, Jesus dá uma enquadrada neles. Ele não ia incitar isso agora. Quando Jesus pergunta, você me ama mais do que esses outros, é mais ou menos o seguinte, você ainda acha que é o cara? E aí Pedro diz, pois é. Depois das 3 perguntas, Jesus diz, agora Pedro, deixa eu te dar a boa notícia. No momento do Getsemane, você descobriu que você não me amava tudo que achava. Mas antes que você deixe um momento de fraqueza te definir, deixa eu te dizer, Pedro, eu acredito em você. Vai chegar um momento onde você estará pronto para cumprir o que prometeu. Então, a notícia era boa. Agora eu fico imaginando o Pedro voltando para os demais. Porque havia uma expectativa. A turma sabia o que Pedro fez. Jesus agora chama para uma conversa à parte. Porque olha o verso 20. Então Pedro, voltando, se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Os 2 saíram do grupo. Jesus está tendo uma conversa no privado, no reservado. Mas o João quer saber o desfecho. Eles eram muito amigos, estão o tempo todo juntos. E está seguindo. Quando Pedro vê que o João está seguindo, qual foi a pergunta? O texto diz assim, voltando se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Nós temos uma mania besta de se comparar. Mas ao mesmo tempo, Pedro entende o que Jesus está dizendo. Se o Senhor está dizendo que não adiantou nada eu escapar da primeira possibilidade de morte, que o Senhor vai dar a segunda chance. E ele? Porque Pedro está dizendo sobre João, eu sou a testemunha ocular de que ele não negou fogo. O que é que Jesus responde? Jesus responde, isso lá é da sua conta, cabeção? Não. Jesus diz, foi mais polido, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Só que vamos ler o texto. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem com isso? Primeira coisa a considerar, quem espalhou a notícia? Pedro, irmão. Além de negar o Senhor, ele era linguarudo. Como sabemos de Jesus, sabia o que falou, foi assunto ao céu. Pode eliminá-lo. João, que escreveu o evangelho, está tentando consertar. Não foi isso que ele falou. Quem espalhou a notícia? Pedro. Imagina o Pedro voltando para a praia. Aquela turma que estava ali, depois de ter comido, junto com o Senhor, na expectativa. Imagina o João, o Pedro voltando meio cabisbaixo, chutando areia. E a turma diz, ei Pedro, e o quê? Está no time ou foi cortado da seleção? Não, estou no time. Ele me disse de novo, segue, me mandou apacentar os ovelhos. A turma, glória a Deus, Pedro, cadê a alegria? Ele falou, pois é que ele me falou um negócio que está incomodando. O que ele te disse, Pedro? Ele falou que não adiantou nada escapar da morte a primeira vez. Que vai dar uma segunda chance. Imagina a turma, sério, sério. Imagina o Pedro ainda falando, isso serve para mim, serve para vocês tudo, cambada. Porque vocês correram tudo também. Aí imagina o Pedro olhando para a turma e dizendo, adivinha quem é o único que não vai morrer que nem nós. Os caras, não. Não, Pedro, eu ouvi Jesus dizer, se eu quero que ele fique até que eu venha. Gente, qual era a doutrina apostólica? Quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitam. Os que permanecerem vivos até a sua vinda vão ser transformados. Se ele não morre até o Senhor voltar, não morre nunca mais. Esse não vai morrer. Espalharam a notícia, tinha base bíblica até. Agora João está dizendo,
Jesus não disse que o discípulo não morreria. Ele está dizendo, Pedro não entendeu, eu entendi muito bem. Eu lembro quando eu era adolescente, um dia meu pai insistiu que eu acompanhasse numa visita pastoral que ele foi fazer. Na verdade, não era nem ninguém da igreja, era uma pessoa que queriam que fosse evangelizada. Naquela época, tinha sido cheio do Espírito Santo, estava empolgado. Meu pai imaginou que era uma oportunidade de aprendizado, e lá fui eu com ele. E eu nunca tinha visto um cara tão doido na minha vida. Tão cheio de ideia maluca como aquele cara. Ele olhou para o meu pai e falou, a igreja nega isso, tenta esconder. Estava falando principalmente da igreja romana, né, no mundo. Ele falou, mas João está vivo até hoje. E o argumento dele era esse. Jesus disse que ele não morre sem, né, que ele fica vivo até que ele venha, ele está por aí. Eu já com a minha cabeça de adolescente dramática, imaginei um João todo velho, enrugado, as unhas gigantes, cabelo comprido, pensando na criatura milenar, tipo Highlander, alguma coisa assim. Compre pelo link na descrição desse vídeo. E aí começou um debate ali entre eles. Meu pai está dizendo, não, mas o próprio João disse, não foi isso, mas não foi isso, o quê? E eu não esqueço a resposta de meu pai. Meu pai disse, João viveu o cumprimento da declaração de Jesus na ilha de Patmos, quando ele assiste de camarote VIP antecipadamente todo o desfecho da vinda gloriosa do Senhor. É por isso que antes disso não adiantava lançar em caldeirão de óleo fervente, porque se tinha alguém que estava guardado por uma palavra, era João. Mas não é porque ele era mais amado que os outros, porque Deus não faz acepção de pessoas. É porque esse camarada tinha andado dentro de princípios. E o Senhor diz, por causa disso, eu vou também tratá-lo de uma forma diferenciada. Um dia eu estava reclamando com Deus, por que é que só o João que ganhava colo? O Espírito Santo falou comigo, a Bíblia não diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. Nunca tratei João diferente dos demais. E diz, nunca vou tratar meus filhos diferente uns dos outros. Mas quando alguns de vocês me tratam diferente, eu aceito. A diferença não estava em Jesus. A gente fica imaginando que o João é que era o mimado, tinha a moral toda. Ele era o diferencial na forma de tratar o próprio Senhor. E sabe, quando você começa a entender essas coisas, você percebe que aquela proposta inicial de dispor e perder, ela na verdade é ganho, não é perda. Ele diz, quem perder, quer aceitar a cruz, vai salvar. O processo não precisa ser tão doloroso. Gente, muitos de nós temos sofrido desnecessariamente. Sabe, eu sei que Deus tem propósito e que aproveita circunstâncias que a gente não entende, converge para o bem, mas essa coisa de tentar fazer parecer que Deus causou tudo por causa do propósito, ela tem levado pessoas a conclusões muito equivocadas. Ah, Deus aproveitou o naufrágio de Paulo na ilha de Malta, evangelizou a ilha, avivamento é verdade, mas Paulo antes de chegar lá disse, vocês tinham que ter me ouvido e não sair de Creta. Todo homem casado aqui já ouviu isso algum dia. Você tinha que ter me ouvido. As mulheres, ajudadoras, Deus colocou do lado, diz, eu te disse, eu falei. O pior é quando não fala, só olha e comunica não verbalmente. O que Paulo está dizendo não precisava acontecer. Gente, às vezes a gente acredita que a única forma, né, de Deus evangelizar uma ilha é com o prejuízo dos outros. Eu acho que ele tem inteligência suficiente para criar outros meios. Agora, mesmo quando nós somos rebeldes, Deus ainda consegue, mesmo que a gente colhe as consequências de escolha errada, ainda consegue, porque nos ama e que é o nosso melhor, tirar lucro. Eu escrevi um livro inteiro para falar sobre confiança em Deus, chamado O Agir Invisível de Deus. Eu conto como a partir de um acidente que eu tive, Deus mudou o meu entendimento sobre o controle e a soberania dele. Só que cada um lê isso, às vezes na sua perspectiva e escola. Eu estava no início do meu ministério, aquele acidente me gerou uma crise, porque eu dizia para Deus, isso foi coisa do Satanás, do miserável do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão. Ou nossa, por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Falei, ou uma permissão soberana sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Logo está dizendo para Deus, por que é que o Senhor faria isso? Qual o motivo para o Senhor deixar isso acontecer? Gente, por mais de um ano, eu questionei, indaguei Deus, não tinha palavra, não tinha resposta. Aquele negócio assim me consumia. É lógico que eu mantinha isso do lado de dentro.
né? Eu digo para as pessoas, tem coisa que você não precisa falar, especialmente aquilo que não está resolvido dentro de você. E eu mantinha aquilo dentro de mim 1 ano e 3 meses depois, quando estava sendo ordenado ao ministério. Pastor Francisco, um dos 3 homens de Deus, estava impondo as mãos sobre mim. Na hora que ele botou a mão sobre a minha cabeça para orar, todos os 3 pastores deram palavras proféticas muito marcantes, impactantes naquele dia. Irmão Francisco fez um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. E falava dos segredos do meu coração com a propriedade. Eu lembro que eu fui falar depois com ele. Falei, cara, nunca vi alguém profetizar desse jeito, né? Trazer os segredos do coração de alguém dessa forma. Que coisa doida foi aquela? Ele falou para mim, eu não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando? Esse aqui não é profecia o quê? Ele olhou para mim e falou, na hora que eu impus a mão sobre a sua cabeça, eu tive uma visão aberta. Ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim, viu? Ele falou, vi. Foi uma coisa esfumaciada. Ele falou, não, vi como estou te vendo, ouvi ele como você está me ouvindo. Ele se colocou em pé do seu lado e se apresentou para mim dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E falou para ele assim, apontando para mim e para os outros 2 colegas que estavam sendo ordenados, e disse, porque você tem uma preocupação muito grande com eles. E diz, mas o Senhor te faz saber que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E depois disso aliviar o coração do Francisco, eu falei para ele várias vezes, ele partiu para estar com o senhor no final do ano passado, mas foi alguém que me mentoreou desde o início da minha caminhada. Eu falei para ele algumas vezes, eu falei, hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época, entendendo a falta de maturidade. Eu entendi a apreensão dele, mas o senhor tranquilizou ele. Mas logo depois de tranquilizar e falar que a gente estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, o anjo apontou o dedo para mim, do meu lado, e falou, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não pensa no negócio que doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado, para Gideão, homem valente. Falei, tinha nenhum elogio para mim? Me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. O anjo falou para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi exatamente como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Mas o anjo disse assim, diga porém, por que Deus o permitiu? Ele disse, Satanás o via como uma ameaça e queria pará-lo, porque se incomodava, o ministério estava crescendo, rompendo, sinais, prodígios, eu muito cedo comecei a ver muito resultado. Aí ele falou assim, mas Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Hoje diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura. O diabo queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E sabe, isso foi algo que mudou minha vida. Nunca mais ousei questionar absolutamente nada do Deus que eu confio. Só que quando eu conto a história só até aí, alguns vêm falar comigo às vezes assim, Humberto, como se tinha que ter acontecido o acidente. Eu digo, não tinha. Mas como que não tinha? Falei, desde o início daquele ano, de 1993, o Espírito Santo estava falando comigo, para de viajar. Eu quero que você vá pastorear. Mas eu não queria pastorear. Eu sou filho de pastor, não gostei do que eu vi quando era criança. Não queria. E tem momentos que Deus deixa eu e você que nem Pedro. Quando é mais moço, manda no seu nariz, vá onde quer, veste. Ele diz, vou deixar você achar que você manda alguma coisa. Mas um dos sinônimos de maturidade é a gente entender que outro vai nos cingir, outro vai nos guiar, às vezes onde a gente não quer. E sabe, se eu tivesse ouvido aquela voz, eu não precisava de um processo tão doloroso, gente. Não precisava de perdas materiais, não precisava de toda aquela crise que eu passei, se eu só tivesse obedecido. Eu creio que se eu obedecesse, eu estaria me lançando sobre a pedra. Iria renunciar ao que eu gostava, que era o ministério itinerante. Iria fazer o que eu não queria, que era o pastorado. Era um nível. Mas porque eu fugi daquilo, a pedra me pegou. Eu nunca tratei Deus como inimigo. Aliás, fiquei com a vergonha de Deus depois que entendi aquilo. Porque enquanto às vezes o nosso sentimento tenta negar a palavra como se Deus estivesse sendo injusto, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos ama, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. As palavras estão dizendo, não é você, criatura, eu é que sei. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora, muitas vezes nós estamos pagando uma conta maior desnecessariamente. E com o tempo aprendi a olhar para Deus e dizer, não existe entrega que seja perda. Deus disse para Abraão,
Gênesis 22. Pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Um dia eu estava lendo isso, falei para Deus, tá de brincadeira. Já é difícil, quem é pai aqui sabe, nós não temos nada mais valioso que um filho. Já é difícil entregar um filho, agora o camarada está esperando aquele filho por tanto tempo, agora o milagre aconteceu, alguns poucos anos celebrando, o senhor vai tomar ainda ficar lembrando, o teu filho, o único filho, o filho que você ama. Mas quando Abraão se dispõe a entregar, ele vai descobrir que Deus nunca quis tirar o filho. Deus só queria manter as coisas no lugar certo. Aliás, alguém diz com muita propriedade, Deus não nos prova para saber quem a gente é. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele nos prova que a gente saiba quem a gente é. E no momento que ele está disposto a degolar o menino, o anjo do Senhor brada do céu, não faça isso. Eu gosto de ler a Bíblia me colocando lá dentro da história, com emoção. Se fosse eu na tensão daquilo, já gritaria de volta, se decida, quer ou não quer o menino? Eu acho que os céus gritaria de volta, eu nunca quis o menino. Só queria a sua disposição de me colocar à frente. Pega o menino de volta e de lambuja, eu vou lhe dar uma descendência numerosa, é filho que não vai ter conta. Sabe, Deus nunca está tentando nos sabotar. E nós precisamos jogar fora esse engano maligno. Isso é aquela incredulidade camuflada, o sentimento diferente do pensamento, que às vezes a gente vai clareando e simplesmente vai colocando a coisa dentro de nós que a gente não percebe. O apóstolo Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se alguém que eu e você podemos confiar, que não vai negar a si mesmo, não vai anular sua palavra, não vai anular quem é Deus. Nós precisamos nos entregar ao cuidado dele. E cada vez que ele está dizendo sacrifica algo, ele está dizendo, eu estou te dando a proposta menos dolorosa. Agora, se você reluta com isso, você pode pagar um preço mais caro. E não significa que Deus queria que aquilo aconteceu. Às vezes está acontecendo só por causa da nossa teimosia. Mas a parte boa é que mesmo quando ainda damos algum trabalho e somos teimosos, Deus sabe pacientemente como lidar conosco. Quem está entendendo, diga amém. Há uma recompensa para os que se rendem. O Senhor diz, se perder, vai salvar. Aí diz, aliás, dentre os que aqui estão, alguns a plural. O projeto não era só para João. Que não morrerão sem que vejam primeiro o reino de Deus chegado com poder. Mas de alguma forma, só João agarrou aquele negócio, entendendo ou não, mas pelas escolhas que fez, na forma como ele decidiu viver. Sabe, querido, nós vamos estar diante de circunstâncias, mesmo com Deus nos abençoando tanto, que muitas vezes nós não vamos fazer só o que a gente quer. Você acha que eu queria estar pregando essa mensagem hoje? Eu gosto das que nem foi do outro grupo aqui, para não deixar vocês sem graça, onde tiver uma noite de grande encorajamento. Às vezes eu falo para Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor me faz apertar e arrochar o pessoal? Mas sabe, nós não podemos deixar de perceber o que é que Deus está fazendo conosco e que vale a pena obedecê-lo. E assim como vou te encorajar a ver o vídeo de ontem do outro grupo, vou encorajar o outro grupo a levar essa surra de hoje. O tempo passa e nós começamos a perceber que não há nada que você faça para... Lá atrás, um dia, eu já tive tanta crise com Deus, falei do negócio dos livros. Falei, quase todo mundo que eu conheço pode ganhar com os livros, por que só eu que não? Hoje eu consigo ver que a disposição de entregar o que Deus me pediu tem me levado a ter coisas tão melhores. O tempo e a maturidade vão nos ensinando que nós podemos descansar no Senhor. Sabe, não há absolutamente nenhum nível de perda no início, porque nós não entendemos. A disposição de entrega sempre soa perda, mas Jesus disse, se perder, vai salvar. Mas se salvar, vai perder. Quando ele falou da pedra cair, a gente não pensa muito nisso. A maioria de nós, quando ouve o termo pedra angular, a gente pensa só uma coisa que está no chão, porque é o padrão das nossas construções. Nos arcos romanos, como você vê no Coliseu, em quase todas as construções, pedra angular, eu aprendi isso lá na Itália, é aquela que fica no meio do arco. Ela dá o ângulo de encaixe de todas as outras pedras. E se ela não fosse devidamente planejado o corte, em algum momento, ela descia. E o estrago era grande. Jesus está falando de uma pedra, lá em Mateus 21, que é ele. Ele diz, ou você se lança sobre a pedra, ou a pedra pega você.
Eu não sei você, mas eu acho mais inteligente me lançar e viver um nível de quebrantamento menor. Irmãos, ao longo da caminhada, alguns de nós temos vivido algumas dores desnecessárias. Enquanto eu e você lá dentro não temos coragem de reclamar ou protestar, ou às vezes ficamos mordendo a língua, embora o salmista diga que ele já conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Você pensou, ele ouviu. Você vai pensar, ele já ouviu. Eu já aprendi a ser honesto. Eu falo, Deus, não dá para esconder mesmo. Está aqui, me ajuda a administrar. Sabe, enquanto muitas vezes nós estamos nessa relutância interior, acho que Deus está olhando e diz, se você tivesse feito o que eu orientei, não precisava acontecer isso. Mas mesmo quando eu e você ainda tropeçamos, e às vezes estamos pagando um preço mais caro do que precisaria, ainda haverá graça, favor, misericórdia ao longo do processo. Eu tenho vivido algumas coisas nesses 27 anos de pastorado, quase 30 pregando, que a gente olha e diz que maravilha, que coisa boa. Mas tem vivido momentos de ter que dizer, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor está mandando, mas não queria não. Eu já ofertei para ministério que eu não gosto, só porque Deus mandou. Já tive que defender em público, falar bem, que a gente estava falando mal de mim. Eu estava doido para ter a réplica. E de repente Deus vem e diz, honra a pessoa. Sabe, a maior parte do tempo o seu sentimento grita e protesta. Mas morrer para você, negar-se a si mesmo, dizer não à sua carne, nunca é prejuízo. Na verdade, potencializa e acelera os seus ganhos. Agora, tentar garantir o ganho momentâneo complica o preço a ser pago depois. E Deus é tão bom e amoroso que diz, vou revelar isso tudo para que você não pegue o caminho mais doloroso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Comentei com alguns irmãos esses dias. Em 2019 eu corri como nunca tinha corrido na minha vida. No início do ano falei para minha esposa, esse ano eu vou trabalhar por 2. Mas falei para ela, ano que vem eu paro. Ela me olhou com a cara de, já ouvi isso antes. Falei, eu sempre te disse que eu gostaria. Mas agora eu tenho um comando de Deus, 2020 eu paro. Antes de saber da pandemia, eu entendi que era um ano que eu precisava estudar, escrever, produzir outros tipos de materiais. E vou dizer para você, fiquei imaginando o que seria depois de 17 anos, passando em média 3 dias por semana fora de casa. O que seria, de repente, quase não viajar. Tinha reduzido uns 80 e pouco por cento minha agenda. Não imaginava que com pandemia ia para 100. Alguém esses dias falou, tu deve estar desesperado para viajar. Eu falei, meu irmão, na real, se Deus me pedir para voltar àquele ritmo, eu acho que eu vou ter trabalho. Eu gostei. Gostei demais desse tempo. Todo dia o irmão falou, pastor, eu te invejo. Eu falei, por quê? O senhor vive passeando. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, 3 dias pelo menos por semana, fora de casa. Eu falei, tem uns camaradas aí que quer estar longe de casa porque a vida familiar dele não é boa. Eu, a maior parte das vezes que saía chorando. Eu amo minha mulher, meus filhos, que agora já estão crescidos. Nunca quis estar longe deles. Mas todos nós entendemos como família, que era o que Deus pediu e deveríamos nos submeter. Muitas vezes o ritmo é intenso. As pessoas acham que você vai pregar à noite e que no momento que você subir no púlpito vem um download instantâneo automático. Que você não precisa gastar tempo estudando a palavra, preparando nada. As pessoas imaginam que na hora que você vai escrever um livro vem o download também, não tem estudo, não tem pesquisa. Muitas vezes eu estou à distância, são reuniões e reuniões para manter a coisa funcionando lá. Hoje passamos a tarde gravando, sem ministrar. Eu muitas vezes chegava num lugar, viajava o dia inteiro, pregava, em vez de dormir, vira a noite viajando para estar no outro. E de vez em quando eu vejo alguns falando assim, tá passeando, tá à vontade de voar no pescoço. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu vejo quem está correndo dizendo eu queria estar parado, eu vejo quem está parado dizendo eu queria estar correndo. E eu digo muitas vezes, nós não entendemos que o maior prazer
Eu tenho descoberto algo, a realização está no propósito. Alguém falou, mas pastor, o senhor não ficou em crise? Eu falei, não, eu sabia que o propósito era estar parado. Fiquei realizado em estar parado. Mas esses dias eu estava pensando, falei, Deus, foi tão bom ficar em casa. Por causa da pandemia, minha filha mais nova, que ainda é solteira, estava estudando fora, voltou para casa. Foi o ano, não vou dizer na minha vida, na vida dela toda, que eu mais curti minha filha. Como foi precioso o tempo que nós tivemos. Agradeci a Deus o presente. Mas depois fico pensando, se tiver que fazer tudo de novo. Mas cada vez que a mente tenta cair nesse trote dessas sugestões, eu lembro, nunca, em pelo menos 30 anos servindo a Deus, pregando a palavra, nunca houve uma renúncia que eu olhe para trás e me arrependo. Isso não estamos nem falando dos desdobramentos eternos, que é receber a recompensa do Senhor, entender coisas que nós entendemos hoje. Eu não consigo olhar para trás e lembrar de um momento que diga, não valeu a pena. Irmão, um dia eu e você vamos cruzar os portais da glória. E quando o Senhor olhar para mim e para você com um sorriso no rosto, dizendo, servo bom e fiel. Eu imagino, meu irmão, nós olhando para trás, tudo quanto é perrengue que nós aguentamos nessa caminhada de serviço a Deus. E a gente dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Não deixe Satanás te enganar. Deus não está contra você. Deus está a favor de você. Ele é por nós, não contra nós. E porque Ele é por nós, a pergunta é feita, quem será contra nós? Mas tem uns crentes vivendo e acreditando que mesmo apesar de muita bênção de Deus, Deus está meio contra. Não, não, querido, Ele é por nós. Vale a pena nós entrarmos nesse lugar da mais profunda rendição. É lógico que o tempo você aprende, amadurece, mas essa luta não cessa. O tempo todo eu e você seremos testados em relação, né, a descobrir essa limitação, eu prefiro chamar isso de um instinto de sobrevivência. Essa coisa de não quero morrer, não quero morrer. Mas quando eu olho para um João, eu digo, não vale a pena lutar. Aquele camarada que passa por aquele portão dizendo, sou discípulo de Jesus, fica perto da cruz. Eu já vi gente dizendo, não, João estava perto da cruz, porque o Império Romano, né, na verdade, não permitia, pelas leis, que os mais novos fossem crucificados. Você vê, já vi todo tipo de explicação. As pessoas só não explicam por que João foi tão diferenciadamente honrado pelo Senhor. Eu fico pensando, se a lógica fosse essa, de que é por isso que não prenderiam João, por que ele correu no jardim? Por que ele seguiu de longe? A verdade é que ele teve tempo para considerar. E o que eu vejo em João é um cara que o instinto de sobrevivência apareceu, mas depois ele tomou uma decisão. Nunca será prejuízo obedecer e entregar-se ao Senhor. Em algum momento ele fez a escolha que os outros tiveram dificuldade. Se eu e você decidimos tomar a cruz, não é ruim, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Nós vamos poupar muitas dores no processo. Porque deixa eu dizer, quando a gente diz Deus quer o seu melhor não é só um processo sem dores, é quem você vai sair no final. Deus quer que o processo seja o mínimo doloroso possível, mas Ele está disposto a deixar você enfrentar o processo, para que você não deixe de vivenciar a plenitude dEle e do propósito dEle para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Clique e veja mais vídeos como esse.